Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Eu terminava a meditação anterior anunciando que hoje falaríamos de um equívoco que muitas pessoas têm quando consideram que a doutrina católica é contrária ao prazer, à matéria, ao corpo. Quem era contrário à matéria e ao corpo também, ao corpo humano como o mal, era uma seita que a Igreja condenou, que levantou a cabeça várias vezes e a Igreja continuou condenando. A dos maniqueus, o maniqueísmo. Para eles, havia um Deus bom, princípio da luz, que foi quem criou os espíritos. Por outro, um Deus mau e inimigo, príncipe das trevas, que teria criado a matéria. Por isso, a matéria seria essencialmente má, e concretamente o corpo nos faria mal, nos tornaria imperfeitos. A doutrina do maniqueísmo é complicada, é contraditória, mas defende como caminho de perfeição e de salvação a necessidade de que as almas se libertem dos laços da matéria. Essa não é a doutrina da fé cristã, nem a doutrina da reta razão, da razão sadia. Desde que a Bíblia narra a criação, ela tem uma afirmação que nunca podemos perder de vista. No início do livro do Gênesis, após o Senhor ter completado sua obra com a criação do homem e da mulher, Deus contemplou toda a sua obra, diz a Bíblia, e viu que tudo era muito bom. Quer dizer, tudo que Deus fez, matéria, espírito, é muito bom, muito bom. É muito bom, muito embora o coração humano livremente possa desviar o bem para o mal. São Tomás de Aquino é muito expressivo num texto da Suma Teológica, quando diz que uma pessoa moralmente responsável, bem formada, que desprezasse a matéria e condenasse todo o prazer material, afirmando que a perfeição está em eliminar o mais possível o prazer material. Está só em jejuns, em sacrifícios, em castigar o corpo. São Tomás de Aquino diz, pecaria com um pecado que ele chama de insensibilidade. Veja o texto. É vicioso, portanto, é errado, escreve São Tomás, tudo aquilo que se opõe à ordem natural. Mas foi a própria natureza que pôs o prazer nas operações necessárias à vida humana. Por isso, a ordem natural exige que o homem desfrute desses prazeres na medida em que são necessários para a saúde humana, quer seja em ordem à conservação do indivíduo, quer da espécie. Por isso, se alguém rejeitasse o prazer ao ponto de rejeitar o que é necessário para a conservação da natureza, pecaria, pois se oporia de algum modo à ordem natural, e nisso consiste o pecado da insensibilidade. As pessoas que têm aquela visão negativa que eu acabo de me referir sobre a doutrina católica deveriam meditar um pouquinho mais no que São Tomás diz também, por exemplo, na Suma Teológica. Ao falar do sexo, do matrimônio, das relações entre homem e mulher, marido e mulher, diz que tal como o comer e o beber, a satisfação do instinto sexual natural e o prazer que
a acompanha são bons e sem sombra de pecado. Ele diz textualmente, livres de todo o pecado, desde que se guarde a ordem de vida. Ou seja, que o sexo seja usado dentro do matrimônio, pois este é o plano que Deus estabeleceu para o verdadeiro bem do homem, e desde que se mantenha a medida conveniente. Sobre essa medida, sobre essa moderação virtuosa do prazer, é também muito interessante saber que São Tomás escreve: a abundância do prazer que se sente no ato sexual, ordenado pela reta razão, portanto, dentro dos fins e dos bens do matrimônio, não se opõe à justa medida da virtude. Os católicos não somos maniqueus. Não condenamos a matéria nem o corpo. Sabemos que o mal não está na matéria, nem no prazer corporal, mas no coração do homem, como Cristo nos ensinou. É do interior do coração do homem que saem os maus pensamentos, devassidões, adultérios, desonestidade, etc., dizia Jesus. Só o coração do homem, envenenado pelo egoísmo, pela sensualidade eletrizada, é que pode tirar do trilho o prazer que Deus colocou na natureza como algo bom em si. Lembremos que o pecado é sempre uma desordem. É usar para o mal o que Deus nos deu para o bem. Como usar o sexo, que é santo entre os esposos, inclusive santifica os esposos, como diz São Tomás, simplesmente para divertir-se de uma maneira frívola ou para trair e cometer adultério. E fazer daquilo que existe para servir à vida, como é o caso do alimento e da bebida, um ídolo que escraviza e faz perder o autodomínio e a saúde. E isso é a desordem disso, é transformar os meios em fins, como aqueles que vivem para comer, em vez de comer para viver, como aqueles que vivem para o prazer, em vez de dar graças a Deus pelo prazer que lhes dá quando cumprem corretamente o seu dever.